Marcos capítulo 6, o versículo é o 45, vai dizer assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Glória a Deus, até aqui. Vamos fazer a oração. Vai falando com o nosso Deus. Deus, quero ouvir o Senhor falar no meu coração, no nosso coração, poderosamente. Vai falando com o nosso Deus. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel. Pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto nós estamos te ouvindo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente um Deus misericordioso, ó Deus Todo-Poderoso. Então cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual, em nome do Senhor Jesus. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Declaramos em uma só fé, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Amém. Hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Você tem algum medo? Você tem algum trauma? Você tem, Luana, um trauma? Tem pessoas que têm trauma, sabe do que? De água. Uma vez eu fui batizar uma jovem, e era nessas piscinas, Denise, sabe essas piscinas de criança mesmo? Não conseguia, porque ela se segurava assim, não, você quer se batizar sim ou não? Mas ela tinha um trauma ali. E lidar com trauma é complicado. Você tem algum trauma assim? Você tem? Eu tenho um trauma assim, não vou mentir não. Eu tenho um trauma de altura. Uns tempos desses nós foi trocar uma lâmpada aqui na igreja. E olha a altura, isso aqui é alto ou não é? É alto ou não é, Rose? Ô Rose, aí eu fui inventar subir em cima do baú do caminhão do irmão. Rose, eu lá em cima assim, ó, tremia. Me ajuda a descer daqui. Trauma é complicado, quem tem trauma. Olha, tem um rapaz que ele ficou assim, vagando, assim, por conta que ele tem trauma de grilo. E um rapaz brincando, foi brincar com ele, pegou o grilo e jogou nele. Paralisou, ele ficou paralisado por conta do trauma. Eu vi esse vídeo, acabou prejudicando esse jovem. Assim, leva para o médico, ele fica assim, ó, um jovem, ele não fala, travou ele um grilinho, ele tem trauma. E eu comecei a ter trauma assim de altura, por quê? Porque uma vez eu fui fazer uma mudança não, fui entregar. Trabalhava com marmoraria e fui entregar em um prédio, umas pedras, comecei a colocar pedra no elevador. A mulher que controlava ali o elevador, ela falou, não, pode colocar o caminhão inteiro. Só no caminhão acho que tinha umas 2 toneladas. Aí eu fiquei pensando assim, ela que trabalha nessa área, ela entende o que é, não é? E comecei a colocar lá. Aí foi subiu o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro. Chegou num patamar assim que ele subia 1 metro e descia 50 centímetros. Ficou balançando assim, eu ficava assim, eita, aí subia mais um pouco, dava um tranque. Eu falei, vai cair esse elevador. Aí eu comecei a ficar reparando nas pessoas assim, que estavam no elevador. Faz conta que era a gente aqui, tinha 3 pessoas mesmo no elevador. Aí nós estávamos no elevador e eu ficava assim, será que é o dia dele morrer e eu tô junto? O dia dela e eu tô junto? Eu vou morrer junto. Né? E começamos a orar, até que os bombeiros vieram ali, o pessoal, e destravou ali o elevador. Depois desse dia, meu irmão, ó, para mim subir numa escada, aqui não, aqui tá tranquilo, eu tô alto aqui, mas não tá tranquilo. Assim também é o trauma aqui, ó, na vida dos discípulos. O
texto fala aqui, ó, no versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Entenda uma coisa, o barco representa a igreja. Representa a igreja. É como se o Senhor Jesus falasse assim: Pedro, Tiago, João, olha, André, entra dentro do barco. E eles entrassem ali, dentro do barco. Aí eles estão assim dentro do barco, eles veem que Jesus Cristo não está vindo. E eles falam: vem Jesus. Aí Jesus fala assim para eles: não, eu não vou não, vou ficar despedindo aqui da multidão, e depois eu vou. Vão vocês. Aí eles olharam assim, um para o outro assim, e falaram: eu não vou, Jesus Cristo não vai. E eles vão descer do barco assim, e falaram: não, eu não vou Jesus, eu não vou entrar nesse mar sozinho não, sem o Senhor. É como se o Senhor Jesus chegasse assim, ó: Pedro, entra dentro desse barco, Pedro. Aí ele vai lá: André, entra dentro desse barco. Tiago, entra dentro desse barco. João, entra dentro desse barco. Obrigou. Pedro, volta aqui, Pedro. Entra dentro desse barco, Pedro. Eles não estavam querendo ir. Sabe conta? Sabe por quê? Por causa de um trauma. A primeira tempestade. Assim, meus irmãos, eu preciso jogar isso para o ministério, igreja. Porque aqui, ó, a ordem é você passar para o outro lado. Entenda isso. Deus te deu uma ordem: olha, você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Mas até você chegar do outro lado não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E por isso que é necessário ficar dentro do barco. Essa caminhada sua aqui na terra, eu não sei quanto tempo vai ser, mas Jesus Cristo mesmo nos ensina que a gente ia ser perseguido, né? Mas era necessário ali ficar dentro do barco. Ficar dentro do barco. E eles vão querer ir, eles não estavam querendo não, mas eles vão ali. Eles vão. E eu quero pedir para os irmãos voltar um pouquinho em Marcos capítulo 5. Eu quero ensinar isso para os irmãos, que nessa caminhada vai surgir tempestades. Por isso que o tema é vencendo em meia tempestade. E aqui vai estar o segredo. A primeira tempestade é essa daqui, ó. Marcos capítulo 4, perdão. Vocês acharam? Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado. Deixa eu explicar aqui, porque eles vão viver essa tempestade. Tinha um outro homem, um gadareno, que ele estava clamando. Ele clamava de dia e de noite. Ele clamava. Jesus Cristo, ele estava junto com os discípulos, falando em parábolas, ali ensinando até mesmo parábolas. E eu fico observando assim, Jesus Cristo ouvindo uma voz, clamando. Aí Jesus Cristo, ele fala para os discípulos: ó, vamos entrar agora, ó. Vamos entrar dentro do barco. Jesus Cristo está junto. Vamos passar para o outro lado. Para quê, minha gente? Para salvar uma alma. Assim também na minha vida e na sua vida, às vezes iremos enfrentar uma tempestade, mas Jesus está no barco, e essa tempestade está sendo causada por conta de salvar uma alma. O inimigo vai fazer de tudo, entenda isso, o inimigo vai fazer de tudo para você não chegar até essa pessoa. Vai haver tempestade. Mas essa daqui, Jesus Cristo estava dentro do barco. Olha aqui no versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas
por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos. No versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. No versículo 40 ele vai dizer assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, vai ter tempestade que você vai enfrentar nessa caminhada, nesse teu chamado, por conta de uma alma. De uma alma. E tempestade pode ser várias coisas que pode acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu já vi uma missionária viver uma tempestade. O nome dessa tempestade era uma enfermidade. Ela foi para um hospital, ela teve que fazer uma cirurgia ali nesse hospital. E ela pedia lá no monte, falava assim: pastores, ore por mim, ore por mim. Quando ela chegou nesse hospital, aí Deus falou com ela: ó, prega para essa desviada, prega para ela. Então era necessário ela estar ali. E para ela estar ali teve que vir o quê? Uma tempestade. Quem consegue me entender? Mas Jesus Cristo está contigo. Você entende? Essa tempestade, Jesus Cristo está no barco. Mas essa tempestade, eu estou falando assim para você salvar alguém, pregar o evangelho. Mas agora, essa tempestade que, para você chegar na terra prometida, para você se encontrar com o noivo, essa caminhada é mais longa. É mais longa, meu irmão e minha irmã. Por isso que eu não estou focando os irmãos nas coisas terrenas, não. Quem é de Cristo vai focar nas coisas espirituais, para não sair do barco. Por isso que eu estou falando, vencendo as tempestades. Você tem que ser um vencedor em meio à tempestade, mas guardando isso, guardando a palavra de Deus. Vou pedir para os irmãos agora irem junto comigo no evangelho relatado por Mateus, capítulo 14. Mateus também vai falar sobre essa tempestade. Quem está me entendendo, diga eu. Quem não está me entendendo, depois assista a pregação com calma, respira. Às vezes você pode estar cansadinho, não é? No trabalho, pastor, estou cansado. O versículo é o 22. Vai dizer assim: e logo ordenou, olha aqui, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e passassem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tem pessoas que eu falo para você, às vezes faz coisas assim que não queria fazer, mas faz, sabe o quê? Que às vezes Jesus ordenou, Ele obrigou, você vai fazer. Você já fez algo assim com a sua mãe, seu pai, obrigando, você vai fazer isso. Você já fez lá meio empurrado assim? Mas aqui eles estavam com medo, entenda isso. Porque Jesus Cristo, Ele não estava indo no barco ali. Era o medo, Ele estava com esse trauma da primeira tempestade. Da primeira tempestade. Mas uma coisa, eu quero passar para os irmãos através dessa mensagem. Olha aqui, no versículo 24 agora. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, minha gente? Ao contrário. Então entenda uma coisa: quando você começa a andar com Cristo, fica pensando que tudo vai ser favorável. Não, vai ter hora que o vento vai ser ao contrário. O vento vai ser ao contrário. A maré vai estar ao contrário. Mas se Deus falou que você vai passar para o outro lado, você precisa confiar. Mas olha aqui, o texto fala que açoitava, eles estavam sendo açoitados ali pelas ondas. Nessa caminhada eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que você vai ser açoitado pelas ondas.
você vai ser açoitado pelas ondas. Às vezes você está sendo açoitado pelas ondas aí. Você está passando por uma prova, igual diz a música, eu creio, dando glória a Deus. Estou passando pela prova, mas dou glória a Deus. Eu não sei qual que é essa tempestade que às vezes está em você. Às vezes é o desânimo. Às vezes é falta de fé ali. Está dentro do barco, mas o que eu vou ser? Eu vou ser o quê, pastor? Será? Como Deus vai me usar? Na escolinha? Pastor, o que eu vou ser? Está vindo essa tempestade para te tirar do barco. Para te tirar do barco. Mas hoje cai por terra isso daí. Hoje cai por terra isso daí. Às vezes a tempestade é algo que está acontecendo lá na sua casa, para te tirar do barco. Mas Deus falou, você vai passar para o outro lado. É a palavra dele, não é a minha. Quem te chamou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Mas para isso, você precisa confiar. Mas você precisa entender que vai surgir ondas, vai surgir tempestade ali para te tirar do barco. Para te tirar. Porque eu sempre falo assim, meu irmão, você é a coluna da sua casa. Um filho pode ser a coluna de casa, sim ou não? Se ele estiver na presença de Deus. Às vezes o pai e a mãe não é a coluna dentro de casa. Deus usa o filho ali e fala assim, ele está andando comigo, vai ser a coluna. Eu vou ter que usar ele para iluminar essa casa, para essa casa não cair. Às vezes pode ser a mulher ali. Eu sou a coluna de casa. Às vezes pode ser o casal. Às vezes pode ser o homem ali sozinho. Ou vamos colocar assim, você sozinho. Mas vai surgir ali muitas coisas que vai ser tempestade. Às vezes o trabalho. Às vezes o trabalho pode ser uma tempestade na sua vida para te tirar da presença de Deus, para te tirar do barco. Tem muitas pessoas que essa tempestade, essas ondas, já tiraram elas. Mas olha, eu quero falar, profetizar na sua vida, meu irmão e minha irmã, que olha, a tempestade vai acontecer, com certeza. Vamos. Posso falar a verdade? Não vou falar não. Melhor não falar não. Vocês não querem ouvir não? Vocês querem ouvir sim ou não? Eu não senti fé não. Vamos passar para outro texto. Mas eu vou falar. A irmã ali tá insistindo. Tempestade, você e eu vamos viver. Vamos viver. Do mesmo modo que Jesus Cristo fez com os discípulos, assim Ele faz nas nossas vidas. Olha aqui, no versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Olha aqui, você pode estar enfrentando uma tempestade lá, mas a ordem era para você entrar dentro do barco, para você não sair do barco, entenda isso. A ordem é que você vai passar para o outro lado. A tempestade está acontecendo, sim ou não, na vida dos discípulos? E Jesus está parado? Não, Jesus Cristo, Ele está indo para acalmar essa tempestade. Assim Deus me usa, que vai aparecer tempestade na sua vida, para te tirar do barco. Mas você precisa confiar que Ele está indo. Ele está indo. Olha aqui, tem muitas pessoas que ficam culpando Satanás. É o diabo que está trazendo essa tempestade. Meu irmão, o diabo não faz nada sem a permissão de Deus, meu irmão. Você vê que Jó, ele não dá essa glória para Satanás. Quem destruiu ali a vida de Jó? Quem foi? Foi Satanás, sim ou não? Foi. Mas ele não dá esse título para Satanás. Ele declara assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Satanás só tirou porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Olha aqui no versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se diante
assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha aqui, as pessoas ficam culpando: é fantasma, é demônio. Não, meu irmão, tem coisas que é necessário acontecer na minha vida e na sua vida, para a gente crescer, para a gente ser mais maduro ali, entender o que é o Evangelho. Mas para isso é necessário ficar dentro do barco. É necessário ficar dentro do barco. Olha aqui, ó, no versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu não sei, meu irmão, se você está vivendo alguma tempestade, algumas ondas aí, Deus está falando com você: ó, eu estou indo, né? Não temas, tenha bom ânimo, acredita na minha palavra, tenha fé, não seja igual Pedro. Por isso que o tema da mensagem, qual que é mesmo, minha gente? Vencendo em meia tempestade. Não seja que nem Pedro. Por quê? Olha o erro de Pedro. Jesus Cristo deu uma ordem. E qual foi a ordem para eles? Entrai dentro do barco e passai para o outro lado. Não era para descer do barco. No versículo 28 vai dizer assim: respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus Cristo vai dizer assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Igual eu falo assim, ó, quando uma pessoa sai da igreja, que é o corpo de Cristo, essa pessoa até anda sobre as águas. Água representa, o barco representa a igreja, a água representa a fé ali. Se andar por cima das águas, você tem que ter fé, sim ou não? Então a água representa a fé. Ele conseguiu andar alguns passos ali. Alguns passos ali ele conseguiu. Mas de repente, o que ele começou a fazer? Começou a se afundar. Porque a ordem era o quê? Para ele ficar dentro do barco. Para ele ficar dentro do barco. Não era para ele descer. Então quando uma pessoa ela sai, ela até anda um pouquinho na fé, mas depois ela começa a se contaminar. Ela começa a fazer aquelas coisas que antes ela criticava. Isso é errado. Isso é errado. Ela começa a se contaminar e ela começa a se afundar. E às vezes é difícil despertar essa pessoa novamente, trazer essa pessoa de volta. Às vezes essa pessoa pode até clamar a Deus, igual Pedro aqui, clamando: Senhor, Senhor, me ajuda. Mas essa pessoa nunca vai reconhecer os anjos que Deus envia assim, ó, para levantar ele novamente, igual Jesus fez com Pedro. Dá a mão aqui, Pedro. Às vezes essa pessoa não, ela clama, ela pede: me ajuda para me sair desse aqui, eu quero voltar para os seus caminhos, eu quero. Aí Deus envia as pessoas, o servo dele, mas a pessoa não vê. É igual aquela história que o rapaz estava no mar, o barco dele começa a ter um problema, aí começa a afundar o barquinho dele, e ele começa a clamar a Deus, ele começa a clamar: Deus, socorre-me, socorre-me. Aí Deus ouviu o clamor dele. Aí de repente está passando um helicóptero. Aí Deus faz aquele rapaz do helicóptero ver ali um homem ali, aquele barco afundando, chama a atenção dele: olha, tem um barco afundando, tem uma pessoa ali. E esse helicóptero desce assim, joga a corda para ele ali: vem, rapaz, vem que seu barco está afundando. Aí ele: não, pode ir embora.
vai me tirar daqui, pode ir embora, não preciso de você não. Aí o cara, meu Deus do céu, esse cara não está bem não, né? E sai, mas ele fica assustado. E o rapaz clamando lá. Aí o cara fica assim, meu cara ignorante, estou tentando salvar ele vai morrer. E o rapaz lá clamando. Aí Deus toca no coração desse cara do helicóptero. Ó, liga para alguém, né, para socorrer. Aí ele bate no rádio lá. Aí tinha um navio passando por perto. Não, tá bom, eu tô perto, vou pegar ele. Passa lá. Aí encosta lá, joga uma escada para ele. Vem rapaz. Não. Ele fala assim, esse cara não quer ser salvo, não, sai. E esse cara começa a clamar. Deus toca no coração lá do marinheiro. Aí bate um rádio, vem um submarino. Vem rapaz. Ele, não. Ele morreu. Porque não reconheceu Deus usando pessoas ali para tirar ele, ou para tirar ela dessa tempestade. Então, para você vencer em meio às tempestades, você precisa continuar no barco. Você precisa guardar a palavra de Deus. E estando no barco não é estar dentro aqui da igreja, não. Só não. É pegar as palavras de Deus e colocar em prática, assim no seu dia a dia. É colocar em prática no seu trabalho, na sua casa. As tempestades estão vindo, às vezes é uma mulher, sei lá, dando em cima. É uma tempestade, é uma onda que quer destruir o seu barco aí, seu ministério. Às vezes é um homem que está lá cantando você, é uma tempestade que quer te tirar da presença de Deus. E ó, no versículo 30 vai dizer assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? A palavra de Deus, aprende isso daqui, ó. Se você quer vencer tempestade, a ovelha de Deus ouve a voz dele. Pedro aqui, ó, ele não ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. Jesus Cristo está falando para ele, por que duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Porque ó, no versículo 27, Jesus Cristo vai dizer para ele assim, ó, antes de Pedro descer do barco, Jesus porém lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro, ele não reconheceu a voz de Cristo. Assim muitas pessoas não reconhecem a voz de Cristo. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Porque se conhecesse a palavra, sabia que era Deus falando no coração. Tem muitas pessoas seguindo religião, seguindo homens, e não segue a palavra. Pedro vai dizer assim, ó, Senhor, se é tu, manda-me, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu falo assim, ó, meus irmãos, quem aqui reconhece minha voz aqui se eu ligar para alguém aí? Quem reconhece? Reconhece minha voz? Jaqueline, você reconhece minha voz se eu ligar para você, Jaqueline? Reconhece? Se seu filho ligar para você, você vai reconhecer, Jaqueline? Isso. E se sua mãe ligar para você, Guilherme, você vai reconhecer a voz da sua mãe? A irmã Ivonete, se seus filhos ligar para você, você vai reconhecer? Você vai perguntar para ele, é você mesmo, meu filho? Você vai falar isso? Então vai falar, é meu filho mesmo. É meu filho mesmo. É meu filho mesmo. Fala, meu filho. Se não for, você vai falar assim, não, você não é meu filho. Eu não vou te ouvir. Pedro, ele não reconheceu a voz de Cristo. Por isso que ele está. Por isso que ele se afunda aqui, ó. Porque se ele reconhecesse mesmo, ele não tinha saído do barco. Ele não tinha saído do barco, ele tinha esperado o Cristo ali. Agora, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, a palavra de Deus fala assim, a minha ovelha ouve a minha voz. E se você for uma ovelha mesmo, e está vivendo uma tempestade
mas saiu do barco e quer vencer essa tempestade. Ó, Jesus me usa nesta noite, ou nesse dia, ou nesta tarde, não sei que hora você vai assistir, para volta para o barco, volta para dentro do barco, que você vai ver que essa tempestade vai se acalmar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, ó, a mensagem para o meu coração e para o seu coração é essa daqui. Se você quiser vencer as tempestades, é necessário você ficar dentro do barco. É necessário você esperar. E é necessário você também não só ficar dentro do barco, mas levar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Amém. Que Jesus Cristo, Ele vai acalmar essa tempestade na vida do irmão, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.